Olá, amados e diletos ouvintes, aqui estamos mais uma vez para o programa Mundo Jurídico. Vai ser dividida em duas partes. News, notícias, né? Jurídicas, vamos colocar Justiça News, e depois o artigo O Mundo Jurídico, o quadro O Mundo Jurídico, abordando vários artigos. Banco pagará dano moral coletivo por manter caixa preferencial em segundo andar de agência. O Banco Itaú, fonte STJ, Superior Tribunal de Justiça. O Banco Itaú terá de pagar dano moral coletivo por manter caixa de atendimento preferencial somente no segundo andar de uma agência bancária em Cabo Frio, Rio de Janeiro, acessível apenas por escadaria de 23 graus. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação de 50 mil porque considerou desarrazoado submeter a tal desgaste que já possui dificuldade de locomoção. A ação foi ajuizada pelo Ministério Público Fluminense, que teve êxito na demanda logo em primeira instância. A condenação, arbitrada pelo juiz em 150 mil, foi reduzida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para 50 mil. O tribunal reconheceu a legitimidade do MP para atuar na defesa dos direitos difusos e coletivos, que se caracterizam como direitos transindividuais, de natureza indivisível, assim como dos interesses ou direitos individuais homogêneos decorrentes de origem comum. Mas o Itaú ainda recorreu ao STJ, alegando que não seria possível a condenação porque a demanda é coletiva e, portanto, transindividual, o que seria incompatível com a noção de abalo moral, essencial à caracterização da responsabilidade civil neste caso. Sofrimento e intranquilidade. O relator ministro Masami Ieda destacou que, embora o Código de Defesa do Consumidor admita a indenização por danos morais coletivos e difusos, não é qualquer atentado aos interesses dos consumidores que pode acarretar esse tipo de dano, resultando na responsabilidade civil. É preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e transborde os limites da tolerabilidade. Ele deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva, esclareceu o relator. Para o ministro Ieda, esse é o caso dos autos. Ele afirmou não ser razoável submeter aqueles que já possuem dificuldade de locomoção, idosos, deficientes físicos, gestantes, à situação desgastante de subir 23 degraus de escada para acessar um caixa preferencial. O ministro destacou que a agência tinha condições de propiciar melhor forma de atendimento. O valor da condenação por dano moral coletivo é revertido para o fundo estadual previsto na Lei da Ação Civil Pública, Lei 7.347 de 85. Então essa foi a segunda news do dia aqui para o nosso programa. Banco pagará dano moral coletivo por manter caixa preferencial em segundo andar de agência. Terceira e última, Petrobras consegue condicionar a prestação de caução ou pagamento de pensão a pescadores baianos. Fonte: Superior Tribunal de Justiça. O ministro Antônio Carlos Ferreira, do Superior Tribunal de Justiça, restabeleceu a exigência de prestação de caução por parte de entidade de classe para o levantamento de mais de 600 milhões a título de pensão devida pela própria Petrobras, a pescadores da Bahia. O pensionamento foi determinado em liminar numa ação civil pública, na qual ainda há recursos que podem reverter a situação. A ação civil foi ajuizada pela Federação de Pescadores e Aquicultores do Estado da Bahia, em decorrência de vazamento de óleo ocorrido na refinaria de Landulfo Alves, na cidade de São Francisco do Conde, em abril de 2009, mesmo mês em que foi ajuizada a medida judicial. Prova de necessidade. O pensionamento diferido na liminar da ação civil pública foi fixado desde o evento danoso, pelo prazo
de 1 ano. Por isso, o ministro relator, numa análise inicial, considerou que a quantia pode ter perdido seu caráter alimentar necessário à sobrevivência. Não vislumbro existência do perigo da demora inverso, ou seja, o risco à vida dos pescadores, caso a quantia não seja imediatamente levantada, observou. A Petrobras, dentre outros argumentos, aponta ser necessário provar a abrangência territorial do vazamento e a necessidade de sustento decorrente da pesca pelos pescadores. O ministro, com base na própria decisão proferida pelo Tribunal de Justiça da Bahia, constatou não haver prova de sustento vinculado à atividade de pesca, requisito necessário ao levantamento da quantia sem caução. Tampouco há menção ao estado de necessidade dos benefícios. Abre aspas, tal condição não pode ser presumida, mas deve ser provada, ainda que por meio de indícios, fecha aspas, afirmou. O TJBA, ao afastar a caução, utilizou o limite legal de 60 salários mínimos, artigo 475 do Código de Processo Civil, para cada beneficiário, 6.644 pretensos pescadores, e não a todos em conjunto. O ministro Antônio Carlos Ferreira não tem dúvida quanto à possibilidade de aplicação da norma em processo individual. Porém, tratando-se de uma decisão liminar em processo coletivo, como no caso, e tendo em vista os elementos de instrução do processo, o ministro não considerou possível a aplicação do teto em relação a cada um dos beneficiários, sem caução suficiente e idônea. Isso porque, caso a decisão liminar não seja mantida na íntegra quando do julgamento definitivo da causa, o prejuízo será de impossível reparação. Com isso, foi revigorada a anterior decisão do próprio TJB da Bahia, que condicionava o levantamento dos valores à prestação de caução. Ampla defesa. O ministro constatou também possível violação ao princípio da ampla defesa no julgamento de recurso pelo TJ da Bahia, uma vez que não houve publicação de pauta do julgamento e esse foi realizado sem a juntada de peça da defesa. Para o ministro, a incorreta publicação obsta ao advogado, por exemplo, a prerrogativa de apresentar memoriais ou de expor oralmente em gabinete suas razões, já a ausência de contrarrazões impede o exercício do contraditório. O relator asseverou que o princípio da instrumentalidade das formas, o ato processual, é apenas um instrumento para se atingir determinada finalidade na busca da justiça. Não pode ser confundido com a tal liberdade de formas que implica impossibilidade de defesa. O ministro ainda lembrou que o debate no momento não envolve o mérito do pedido da Federação de Pescadores, mas apenas o levantamento de quantia em execução provisória, sem prestação de caução, e que o STJ, em outro julgamento, já garantiu o pagamento de pensão a pescadores em situações análogas, como no julgamento de que participou essa semana na segunda sessão, também envolvendo a Petrobras. Portanto, finalizamos o nosso quadro antecedente do mundo jurídico, Justiça News, com a notícia, a informação que é o seguinte: Petrobras consegue condicionar a prestação de caução o pagamento de pensão a pescadores baianos. Agora nós vamos então finalmente para o nosso mundo jurídico de hoje. Vocês gostam do assunto? O assunto é mais um assunto do seu interesse e para nos conceder maravilhosas informações, preciosas informações para nós exercermos a nossa cidadania. Vamos lá, vamos ver o que temos hoje. Vamos lá então, o tema de hoje, lembrando que as notícias que nós falamos ali no Justiça News são do site direitonet.com.br do dia 10 de fevereiro de 2012. Vamos então ao mundo jurídico. A temática é: por que punir? Breves considerações acerca da finalidade punitiva
da eficácia da nossa lei de execuções penais. Por que punir? A quem punir? Por que punir hoje? Como tem sido o tratamento dado pelo direito penal à realidade econômica e cultural do mundo globalizado? Por fim, são feitas correlações entre o tema central das questões ora abordadas e a eficácia da nossa lei de execuções penais. Por Richard Edward dos Santos. O direito penal possui características específicas que o tornam um caso exemplar para o pensamento jurídico. Uma dessas características que podemos dizer está exacerbada na modernidade é a presença do tipo penal, ou seja, de um conceito de crime apto a possibilitar o julgador e o agente distinguirem no caso concreto se ocorreu um caso daquele tipo. A segunda característica é o uso da noção do que seja crime e delito para guiar a ação. Essas características delineadas estão dispostas no mesmo centro do pensamento jurídico e levam frequentemente ao centro da discussão filosófica, prática, moral e filosofia do direito. A primeira delas se refere à capacidade de julgar e à própria definição de direito, da prática de aplicar uma regra de caráter universal, resumindo a capacidade de seguir determinada regra. A segunda característica infere que o conceito de bem ou mal pode ser algo diferente do simples gosto, do simples prazer ou desprazer social, do apetite, do nojo. A partir, permite-se questionar: o que se proíbe é bom? Por que proibir? Conclui-se que se delibera, portanto, em detrimento de um bem ou de uma finalidade, se assim preferirmos. Mas torna-se necessário ter consciência dessa finalidade, ou seja, desse bem, para que possa tornar-se possível qualquer deliberação. A partir das discussões levantadas das características enfocadas é que se questiona a finalidade punitiva, ao tempo que se argue se haveria alguma noção de bem ou mal a ser incluída nas políticas penais. Quais os males a evitar? Quais os bens a perseguir? Quais ações ou atividades a punir? Continuamos a punir? Continuamos tendo necessidade de punir? A finalidade punitiva ao longo dos séculos. No século XVIII, o direito penal desempenhou um papel deveras importante no sentido de definir e sustentar a ordem social da época, se constituindo como uma teoria à luz do Estado como identidade forte. Nessa época, as concepções de Helvetius e de Hume foram de fundamental importância, pois estabeleceram um princípio utilitarista aplicado ao direito, permitindo a vinculação do prazer, dor, à quantificação. Quantificação do que e por que, quantificação do crime e pena a ser aplicada, o que permite essa aplicação da pena, o que a sustenta, a teoria do Estado. A teoria está alicerçada nas bases do contrato social desenvolvido por Hobbes, Montesquieu, Locke e consumada por Rousseau. Esses pensadores relacionavam a ideia de liberdade do indivíduo, originária da cultura justnaturalista, com uma necessidade de convivência coletiva em sociedade. Nesse contexto surge a teoria de Cesare Beccaria, precursor da humanização das penas, com o objetivo de abandonar essa nova ordem social, autenticando o direito punitivo na cessão de parcela mínima de liberdade que os indivíduos outorgam ao soberano, para sair do estado natural, onde há guerra de todos contra todos, e conviverem em estado de harmonia, ou seja, o direito de punir é do soberano e dos cidadãos. Nasce assim a teoria do direito penal moderno, que, na Europa continental, servirá de modelo para as codificações vindouras. A punição é justificada como ferramenta primordial para a manutenção da paz social, conceituando o delito como sendo aquelas ações que podem perturbar a harmonia social, estabelecendo que esse delito deve ser reprimido com a premissa de que o homem não volte ao estado de guerra,
A partir desse ponto, o delito já não era o que a religião considerava como pecado e o que a moral considerava como vício. Nesse contexto, a punição passou a desempenhar dois relevantes papéis. Prevenir ações que perturbam a paz social e, segundo, limitar o arbítrio do Estado na aplicação das penas. A pena cumpre sua função de prevenção e é considerada justa ao tempo que passa a ser fundada no critério da proporcionalidade, fundada na prevenção da ocorrência de novos delitos e propicia criar uma racionalidade no sistema penal, onde o maior delito seria aquele que pudesse causar tal dano à paz social. Os castigos corporais, os suplícios, a tortura e a pena de morte passaram a serem repudiadas como forma de aplicação da pena e como forma de obtenção da verdade. A pena passou a assumir o papel de impor limites ao arbítrio judicial na sua aplicação. As leis penais passaram a ter caráter simples e serem essencialmente claras para que todos pudessem ter conhecimento do seu conteúdo e, consequentemente, estarem habilitados a realizarem um cálculo prévio entre a prática delitiva e a pena a ser aplicada. No século XIX, o surgimento do capitalismo como forma de produção dominante dá origem à Revolução Industrial, que tem início na Inglaterra a partir de 1760. Também irá buscar a fundamentação de uma ordem legal que contempla a segurança das relações comerciais. Bentham surge com a propositura de uma teoria legal que objetiva alicerçar essa nova perspectiva socioeconômica. O Instituto da Lei passa a se promover a maior felicidade, punindo os atos perniciosos e premiando aqueles que estimulem essa felicidade. Nesse contexto, a lei penal passa a entender um objetivo principal, que é o de promover a maior segurança da sociedade, possibilitando assim a maior felicidade da maioria das pessoas e punindo todos os atos que possam colocar em risco essa felicidade. A punição passa a assumir um caráter preventivo, ao passo em que visa transmitir a mensagem de que quem praticar um delito será punido. Bentham propõe, então, critérios para que o legislador da época possa realizar o cálculo entre o delito e a pena. A mensuração proposta é a utilidade, evitar ações que perturbem a segurança, sendo que, quando elas ocorram, realizar a quantificação do dano e aplicar a penalidade proporcional. Seguindo as ideias do pensamento de Bentham, a pena restritiva de liberdade seria a mais adequada para que se cumprisse o papel de reforma do réu e um exemplo para que outros não viessem a futuramente cometer delitos, em uma espécie de ressarcimento da parte lesada. Bentham propõe finalmente o PANA como modelo ideal para a execução da pena privativa de liberdade. É Panopticon. Vamos ler mais ou menos assim. Bentham propõe finalmente o Panopticon como modelo ideal para a execução da pena privativa de liberdade, em que o trabalho assumirá a função central como forma de reformar o réu e torná-lo útil à sociedade e, consequentemente, permitindo o total acompanhamento do indivíduo preso, de maneira que esse cumpra a pena nos moldes definidos pelo Estado. A finalidade punitivas nos dias atuais. O século XX e o começo do século XXI emergem com a oportunidade limite para que possamos promover uma revitalização, uma reengenharia, um grande debate em detrimento das novas questões e realidades colocadas pela sociedade contemporânea globalizada. Nesse contexto surge a teoria denominada de garantismo penal, que propõe um modelo penal que tem como fim a alimentação do poder punitivo estatal. Por essa teoria, o direito penal é concebido como uma ferramenta de controle de conflitos sociais, que se constitui também como um instrumento capaz de proteger os delitos fundamentais, capaz de proteger os direitos fundamentais de todo e qualquer ser humano, tutelando tanto os que não cometeram delitos como aqueles que cometeram, ao evitar a aplicação de penas injustas e arbitrárias. As constituições dos países que aderiram ao Estado Democrático de Direito contemplam os direitos fundamentais. Os documentos e organismos internacionais fornecem uma alimentação ao poder estatal, que é benéfica ao impor a efetivação das garantias liberais e sociais previstas nesses documentos,
por parte do Estado e que é maléfica ao limitar que só o Estado incumbe legislar quais bens jurídicos devem ser protegidos pelo direito penal, sendo o único legitimado para impor uma punição àquele que cometeu um delito. A sociedade atual é caracterizada pelo risco e pela globalização que estão presentes nos anseios das pessoas e do Estado, quando questões inerentes à justiça e suas ramificações são postas, suscitando um enfrentamento rápido e eficaz, soberano e forte por parte do Estado. Em outra esfera, a complexidade da sociedade atual torna frouxos os limites do Estado e expande ações internacionais que penetram na vida das pessoas. Por outro lado, estamos todos expostos à violência que coloca em risco a nossa segurança, isto é, a observância dos direitos fundamentais. Valores como eficiência e funcionalismo são a todo tempo utilizados como forma de tornar obscuro o discurso de um direito penal alicerçado no modelo de democracia contextual em que as instituições e práticas sociais estão votadas à efetividade dos direitos fundamentais. Há hoje uma imposição de um controle penal social com aplicação de penas mais duras e, sendo assim, com o aumento do encarceramento, ocorre o aumento da segregação penal daquelas que são sujeitos excluídos da economia globalizada. Vivemos o surgimento e o enfrentamento de uma nova série de criminalidade que tem caráter transnacional, como o tráfico internacional de drogas, de armas e de pessoas, de órgãos e de corrupção e lavagem de dinheiro, além daqueles crimes praticados contra a humanidade, sejam pelos governos tiranos ou pelas guerras civis ou entre nações. O enfrentamento dessa nova criminalidade deve ser feito através da criação de legislações internacionais e da assinatura de tratados nessa magnitude e de outras soluções que contemplam a participação das administrações nacionais. A teoria funcionalista explana de maneira diferente o papel que o direito penal deve exercer na sociedade. Ela parte da análise da proteção penal para os novos riscos decorrentes da atividade altamente tecnológica, que podem colocar em risco a própria vida no nosso planeta. Sendo assim, a partir daqueles valores colocados em uma determinada sociedade, os legisladores estarão aptos a analisar quais aqueles riscos que devem ou não ser tutelados pelo direito penal, de maneira que possibilitem ao sistema penal uma maior habilidade na solução de problemas atuais. Nessa perspectiva, passam a ser contempladas pela legislação penal novos bens jurídicos a serem tutelados, como, por exemplo, o meio ambiente, a saúde pública, as atividades econômicas. É imperativa a necessidade da edição de novas leis que possam regular atividades que antes só eram evidenciadas e regradas em caráter administrativo, leis que possam prevenir e coibir os crimes penais de risco. Para a teoria funcionalista, o fundamento da punição é a sua função enquanto ferramenta preventiva de direitos e com cunho pacificador de conflitos sociais que integrem o autor do crime à sociedade. Por outro lado, a punição vista dessa ótica passa a assumir um caráter pedagógico que visa poder evitar possíveis danos no futuro. No palco moderno, a punição estava ligada ao dano causado pelo crime que ocorreu no momento passado. No direito penal do risco, a punição se projeta para um possível fato futuro, cuja previsão se estende para ações que poderiam causar risco ao planeta e para a organização atual. Aquele comete o delito deixa de ser analisado individualmente, passando a ser considerado o contexto social em que as pessoas podem se tornar delinquentes, mesmo que praticando ações de caráter lícito, mas que possam levar perigo. A finalidade definitiva na nossa lei de execuções penais, não é legislação, é lei de execuções penais. Em 1984, o Brasil aprovou a Lei Federal 7.210, Lei de Execuções Penais, que contempla em sua letra a reintegração social como uma forma de finalidade punitiva, estabelecendo regras claras e bem definidas para o cumprimento desse fim. Desde a entrada em vigor da lei, todos aqueles condenados
a uma pena privativa de liberdade dentro da prisão deveriam, em tese, ser tratados com dignidade, ao tempo que se oferecia ao criminoso as maneiras necessárias para esse fim, como, por exemplo, saúde, educação, reaproximação familiar, profissionalização e tratamento humano, condições estas sem as quais a reincidência criminal será sempre crescente. A realidade, na prática, como sabemos, é bem diferente da letra da lei. Os almejados ideais de uma pena de ressocialização do apenado, que visam a propiciar mudança no seu comportamento moral e segurança pública, tornam-se praticamente irrealizáveis. E se afirma isso porque o sistema punitivo brasileiro é materializado através de dois extremos opostos, pelo desrespeito aos mais elementares direitos da pessoa humana, ou então pela não punição pura e simples dos atos criminosos. Nos dois casos, estamos diante da falência do sistema punitivo e de sua cumprimento da pena.